Olá, meus queridos aqui do YouTube Jana Rabelo. Como vão os senhores? Eu tô de volta salvando a sua redação e hoje a gente vai conversar sobre um tema quentíssimo, que tem a ver com o eixo das minorias e das intolerâncias e também com o eixo da diversidade e a identidade cultural brasileira. Então vem comigo, porque eu vou salvar a sua redação. Bom, como eu já falei antes da nossa vinheta, o nosso tema de hoje inclui dois eixos temáticos que são a cara não apenas do Enem, mas também de outros vestibulares, outras provas de redação. Vou projetar, como sempre, o tema aqui na nossa tela e estou usando como base uma proposta de redação do querido Propostas de Redação. Então vale a pena dar uma olhada lá, falar, cheguei aqui por causa da Jana, e já que a gente está fazendo esse jabazinho, já aproveito e digo, assine o canal, ative as notificações e me siga lá no @instajanarabelo. Bom, mas voltando, a gente precisa conversar sobre a proposta. Vou projetar a proposta aqui na nossa tela. Ela fala assim: impactos sociais da falta de representatividade na literatura. Então vamos já dividir aqui quais são as coisas sobre as quais a gente precisa falar. Então, primeiro, a gente está conversando sobre impactos. O foco deste tema, portanto, está nas consequências, nos efeitos, nos desdobramentos. Já estou fazendo vocabulário. Então, anota aí: impactos, efeitos, consequências, desdobramentos. Considerando a presença da palavra impactos aqui, eu sugeriria que vocês fizessem um tipo de tese sobre o qual nós já falamos aqui no canal, que é a tese por problematização, em que você mostra quais são os problemas, as consequências negativas do tema, beleza? Então, viu palavras que se voltam para as consequências? A minha sugestão é que você faça uma proposta em que haja uma tese por problematização. Mas existem outros termos aqui nessa frase temática. A gente tem os impactos especificamente sociais. Então, não é para ficar falando só da literatura em si, dos impactos para a literatura, mas a gente vai falar como a sociedade sofre as consequências. Beleza, continuando, retomando o nosso tema, a gente está falando sobre uma situação, problema explícita, né? Falta de representatividade. Então, a gente tem uma situação, problema explícita, normalmente a gente faz um desenvolvimento em que há uma causa e uma consequência, pelo menos. O ideal, causas no plural e consequências. Então, vamos lá, ó. Pode ser que, se você quiser dar uma ousada no seu texto, você coloque não apenas a tese por problematização, mas também uma tese por responsabilização, que é antecipar as causas ou os responsáveis pelo problema que vai aparecer posteriormente. Eu vou te dar a dica daqui a pouco de usar um repertório sociocultural como causa e um outro repertório sociocultural como consequência. E por último, a gente não está falando de representatividade nas empresas, a gente está falando especificamente na literatura, que é o último recorte feito pelo tema. Então, retomando, a gente pode fazer, ainda sem olhar a coletânea, uma ideia da nossa tese em que a gente mostre os responsáveis e lembrar que responsável não precisa ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um fenômeno, pode ser um histórico, né, um elemento histórico responsável pelo problema. E também a problematização apontando as consequências negativas, tá? E aí eu queria que vocês já guardassem dois repertórios socioculturais que são ótimos para serem falados em temas ligados às minorias e às intolerâncias e que vale a pena eventualmente você usar em outros temas, além deste. Eu queria que vocês olhassem aqui comigo a minha querida câmera da mãozinha, já peguei até a minha caneta. Eu gostaria que vocês anotassem o conceito de epistemicídio
tá? Que é um conceito que é usado por muitas pessoas, mas em geral a gente atribui, um dos autores que mais menciona é o Boaventura de Souza Santos. E temos também um outro conceito que pode ser útil neste e em outros tempos, que é o capital cultural do meu querido, amado Pierre Bourdieu. Bom, e como isso pode ser tanto um repertório sociocultural como um argumento em si, vamos descer um tiquinho aqui, eu vou destacar essas duas referências antes mesmo da gente dar uma olhada na coletânea. Por quê? Epistemicídio, gente, como o próprio nome de certa maneira já mostra, é a morte de um conhecimento, né? Episteme significa conhecimento, saber. O epistemicídio diz respeito ao desaparecimento dos saberes, dos conhecimentos, das culturas minoritárias, né? Então, a gente tem o epistemicídio ao longo da história mundial quando se negam, não se reconhecem e não se apoiam os saberes de grupos vulneráveis. Quando eu falo, por exemplo, que não existe uma representatividade negra ou feminina ou indígena ou trans na literatura, entre outros grupos minoritários, a falta da visibilidade desses grupos sociais e das formas de vida desses grupos sociais e das vivências desses grupos sociais na literatura, entre outras formas de expressão, isso pode se desdobrar num epistemicídio, o desaparecimento dessas culturas, desses conhecimentos, desses saberes. Então, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada no conceito de epistemicídio, porque a perda de um saber, a perda de uma cultura é uma das consequências da falta de representatividade na literatura, se a gente considerar que, majoritariamente, os livros que são publicados e vendidos e lidos são escritos por homens ocidentais, brancos, heterossexuais. Beleza. As outras literaturas são apagadas. Então, esse apagamento cultural pode se desdobrar no epistemicídio. Ou seja, vou pegar uma outra cor de caneta aqui, o epistemicídio pode ser usado lá na nossa tese por problematização, porque é um efeito. Beleza. Só que a gente pode ter também uma... Olha, deixa eu colocar minha carinha aqui, ela está escondida. Os senhores não estavam me vendo. Que absurdo, estavam com saudade de mim, né, na hora que eu colocava nessa câmera. Então, o que acontece? Um outro repertório que pode eventualmente ser utilizado é o repertório de capital cultural do Pierre Bourdieu, essa ideia de que os diferentes grupos sociais, as diferentes classes sociais têm, né, uma herança cultural, um repertório cultural próprio. Entretanto, Pierre Bourdieu fala, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, que nem todos os capitais culturais têm a mesma valoração, o mesmo status na sociedade. Nem todos os saberes são igualmente reconhecidos, visíveis e valorizados. E a gente poderia, eventualmente, mostrar que o capital cultural das minorias, das mulheres, das pessoas pretas e pardas, das pessoas indígenas, das pessoas trans, entre outros grupos, esse capital cultural não recebe o devido reconhecimento. Portanto, há uma certa forma de elitismo ou classismo no que diz respeito ao mundo literário, em que apenas as produções literárias de indivíduos majoritários são reconhecidas como literatura que vale a pena ou que merece espaço. Então, acho que a gente pode eventualmente usar capital cultural, que é esse conceito do Pierre Bourdieu, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, para fazer a tese por responsabilização, mostrando que o mundo da literatura é um mundo bastante elitista, classista. Valoriza apenas o saber das elites.
apenas reconhece os saberes de uma certa classe. Então pronto, os dois principais repertórios de hoje estão aqui. Vamos dar uma passadinha rapidinha na nossa coletânea e depois eu tenho umas indicações para vocês se aprofundarem no tema. Então vamos lá, vou projetar a coletânea para vocês aí na tela. O texto número 1 faz o seguinte, tá? Primeiro, a fonte é bem interessante porque fala sobre a importância da representatividade LGBT+ nos livros. Então estabelece um tipo de representatividade, a representatividade LGBTQIA+. Então vou aqui até dar uma destacadinha nesse primeiro recorte possível. Afinal de contas, o comando fala no geral de representatividade. A gente é que tem que perceber pela coletânea qual ou quais recortes temáticos devem ser dados. Voltando. O título é bem revelador, a importância da representatividade. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar embaixo aqui. Você está procurando um romance em que a mulher se apaixona pelo homem da sua vida? Fácil de achar nas livrarias. Ou então, uma história de aventura em que o mocinho termina com a garota de quem ele gosta? Sem problemas, diversos autores exploram essa ideia nos mais variados temas. Agora, um romance entre uma protagonista lésbica e uma moça bissexual, ou um livro de mistérios com um protagonista gay, são muito mais incomuns, são muito mais raramente encontrados no mercado editorial, são muito menos publicados e, portanto, muito menos lidos. Já estou dando umas ideias aí de argumento e de vocabulário. Ok. E o impacto, olha que palavra importante, dessa falta de representatividade é muito maior do que pode parecer aos olhos de pessoas heterossexuais, que vivem rodeadas pela heteronormatividade nas mídias. A heteronormatividade é a ideia bastante opressora, bastante autoritária, de que apenas a sexualidade heterossexual é um padrão, ou que vale a pena, ou a normalização de que todo mundo automaticamente é heterossexual. Então, o texto 1 já me dá umas dicas interessantes. O texto 1 fala que é difícil encontrar essas obras, existe, portanto, um mercado editorial restrito para esse tipo de obra, com esse tipo de temática, e, ao mesmo tempo, ele dá uma dica de uma consequência: a reprodução, a perpetuação de preconceitos que já existiam na nossa sociedade. Eventualmente, se eu dou visibilidade literária, midiática para outros enredos, para outras histórias, para outras vozes, a gente desconstrua o padrão heteronormativo, por exemplo, entre outros. Então, ok, texto 1, a gente leu o texto 1, mas a gente tirou ideias que não estavam no texto 1. A gente extrapolou o texto, o que é sempre importante para o Enem. Texto 2. O texto 2 fala assim: quantos livros escritos por pessoas negras você já leu? Ou seja, estamos falando de um outro grupo que não tem muita representatividade. Os negros, né? Pretos e pardos no Brasil. Quantos livros escritos por pessoas negras você já leu? Quantos autores e autoras negras você conhece? Provavelmente o número será menor se comparado com os escritores brancos lidos ou conhecidos. Eu vou grifar aqui escritores brancos lidos ou conhecidos e já te dá um outro argumento. Em geral, os primeiros contatos sistemáticos que as pessoas têm com a literatura se dão nas escolas. Então, eventualmente, talvez seja necessário que se faça cumprir uma lei que já existe no Brasil desde 2009, que determina a inclusão da discussão sobre história e cultura afro-brasileira dentro do currículo escolar, mas que isso também deva se estender ao currículo de literatura, que nós possamos estudar mais autores negros, indígenas e, eventualmente, até os autores da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente pode propor, como uma proposta de intervenção, uma alteração dos currículos. Essa alteração dos currículos precisa necessariamente passar pelo nosso legislativo com o apoio, a assessoria do Ministério da Educação. Isso pode contar também com o apoio da Secretaria Especial de Cultura,
Afinal de contas, a gente não tem mais um Ministério da Cultura. Ele foi absorvido pelo Ministério da Cidadania logo no inicinho do governo Bolsonaro. Beleza, voltando. A falta de espaço em grandes editoras e o racismo institucional, olha essas causas, que muitas vezes desvaloriza a produção intelectual negra, olha a ideia de capital cultural, podem ser apontadas como alguns dos motivos para a menor presença da literatura negra em estantes e livrarias, a despeito, apesar do interesse do público, da resistência dos autores e da maior promoção de feiras e eventos com temáticas sobre a representatividade e a questão racial nos últimos anos. Então a gente começa a ter aqui algumas ideias de proposta de intervenção. Porque quando eu falo do interesse do público, a gente pode organizar essas demandas do público e levá-las às editoras, às secretarias estaduais e municipais de cultura para darem apoio a essas populações. A abertura, por exemplo, de editais de financiamento para a produção dessas obras ou para a edição dessas obras. Só que tem outra ideia de proposta de intervenção aqui, ó, a organização desses autores em coletivos. Isso pode ser feito a partir da atuação de ONGs ligadas à defesa dos direitos dessas minorias. E, por último, a promoção de eventos e feiras com temáticas sobre representatividade e questão racial. A gente pode falar da necessidade de uma parceria entre poder público, secretarias municipais, estaduais e, eventualmente, a especial, federal de cultura, junto com, eventualmente, coletivos minoritários, ONGs ligadas a essa causa e até mesmo com o apoio, o patrocínio de empresas privadas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um festival literário bem importante, um festival do livro bem importante e há uma preocupação com uma curadoria que reconheça e valide autores negros, autores mulheres e autores da população LGBTQIA+. É uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte via Secretaria Municipal de Cultura, coletivos ligados a essas minorias e conta com o apoio de algumas empresas que patrocinam os eventos especiais dentro da Festa do Livro de Belo Horizonte. Ok? Voltando, eu queria já indicar um outro repertório que apareceu aqui, porque fala de racismo institucional. Quando você quiser falar que o racismo não se limita a ações isoladas de indivíduos, você pode usar o conceito de racismo estrutural, que é até mesmo o nome do livro do professor Silvio Almeida, que é uma das autoridades nacionais na discussão sobre direitos da população preta e parda brasileira. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, procurem por Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que faz parte de uma coleção maravilhosa que eu tenho quase toda completa, está em algum lugar aqui na minha biblioteca, que é o Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro. Ok? Bora para o outro texto. Texto 3 é um texto imagético, sempre vai ter um texto desse na coletânea. Imagem 1, estante com livros escritos por homens e mulheres. Imagem 2, estante com livros escritos por mulheres. Então a gente adiciona uma outra discussão. A gente não está mais falando só de população LGBTQIA+, ou de população negra. A gente está falando de uma questão de gênero. Mulheres também são menos lidas nos diversos espaços literários. A gente pode fazer uma alteração no currículo escolar brasileiro ou a gente pode organizar cursos. Tem um curso, eu tô louca para fazer, de um hoje amigo conhecido, que é o Alex Castro. Ele faz um curso de literatura brasileira, que se chama A Grande Conversa. E ele fez com que metade dos livros indicados, lidos e analisados fossem de autoras mulheres. Ou seja, a necessidade de se organizarem cursos livres que deem visibilidade à literatura feminina. Proposta de intervenção, texto 4. O texto 4 é da Djamila Ribeiro, que até organizou, o Feminismos Plurais, essa coleção que eu acabei de indicar para vocês, é do Pequeno Manual Antirracista, um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo. Vamos ver o que a Djamila colocou aqui. Os sinais de apagamento da produção negra são evidentes. Lembrando, quando eu falo de
apagamento de uma cultura, eu posso eventualmente usar o conceito de epistemicídio. Beleza, voltando. É raro que as bibliografias dos cursos indiquem mulheres ou pessoas negras. Mais raro ainda é que indiquem a produção de mulheres negras, cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada. Então, o que a gente chama de discussão interseccional, a discussão entre raça, classe, gênero, entre outros aspectos que têm a ver com grupos minoritários. E aí a Djamila falando que é muito mais difícil que a gente leia mulheres negras. Já vou indicar 2 mulheres negras pelas quais eu ando apaixonada. Estou lendo muita literatura de mulheres negras. Eu ando lendo muitos poemas da Maya Angelou. É bom que vocês já sabem até o que eu estou lendo. Me põe aqui nos comentários, por favor, o que você anda lendo. Quais são as suas autoras favoritas? Quais são as suas autoras negras favoritas? E eu tenho lido também muita coisa da Audre Lorde. Então, vou colocar aqui para vocês darem aquela copiadinha. Maya Angelou e Audre Lorde são 2 poetisas negras que eu tenho lido bastante, são maravilhosas as 2. Voltando então para a nossa coletânea. Cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada, eu penso aqui numa proposta de intervenção, a criação de mais cursos dentro do ambiente universitário que debatam essas produções de grupos invisibilizados historicamente. A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. É possível acreditar que pessoas negras não elaboram o mundo? Ou seja, é uma questão de reconhecimento das contribuições dessas populações como um todo para a construção do conhecimento. E já que a gente está falando sobre construção do conhecimento, eu sempre encerro os meus vídeos dando algumas indicações. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho umas indicações. Então vamos começar para as indicações. Primeiro, um dos primeiros, talvez o primeiro livro de uma mulher negra que eu li na minha vida, de despejo, da Carolina Maria de Jesus, coloquei a fotinho dela, que é um dos livros mais premiados, um dos livros de literatura brasileira mais premiados no mundo, tá? Frequentemente é a única autora negra que alguns dos meus alunos ou amigos ou conhecidos leram. Além disso, gostaria de falar de uma notícia bem recente. A Carolina Maria de Jesus, recentemente, ainda que já falecida, recebeu um título de doutora honoris causa pela UFRJ em reconhecimento à sua produção artístico-cultural, o que é uma coisa muito bonita, porque é muito raro que mulheres pretas, pobres e periféricas recebam títulos acadêmicos. Tem a ver com a invisibilidade também dessas mulheres. Uma outra indicação, já que eu falei de capital cultural, é esse senhorzinho que está aqui do meu lado, esse é o Pierre Bourdieu, que é o autor do conceito de capital cultural, e você pode ler sobre capital cultural nessas 2 obras que estão aqui comigo. Você encontra a noção de capital cultural numa obra dele que se chama A Distinção, e também numa outra obra super famosa que é O Poder Simbólico. Então são as 2 obras referência do Pierre Bourdieu quando a gente vai discutir a noção de capital cultural. Continuando um pouquinho mais, se vocês acham que o Bourdieu é um autor legal, e eu acho, sendo muito sincera, tanto que eu quase sempre cito ele por aqui, nós temos lá na revista Cult um pequeno glossário da obra do Bourdieu, explica numa linguagem bem compreensível os principais conceitos, definições e obras desse autor, que na minha opinião dá para usar em qualquer tema que tenha a ver com assimetrias de poder. E o Enem é sempre sobre alguma forma de assimetria de poder. Beleza. Hi, I'm Marley Dias. Welcome to Bookmarks, celebrating Black voices.
Peace, y'all. This is Common. I'm Tiffany Haddish. I'm Caleb. I'm Marseille Martin. I'm Misty Copeland. I'm Karamo, your friend. I'm Lupita Nyong'o. I am here to read a very special book to you today. As for beauty, Mama said, it begins with how you... Isso que eu coloquei para vocês é um pedaço do trailer de uma série documental da Netflix que se chama Histórias que Importam, em que celebridades negras são chamadas para lerem histórias de criança, né, histórias infantis que têm personagens negros. E é uma discussão muito importante o quanto a falta de representação, principalmente racial, nas obras infantis causa problemas de autoestima para crianças, né? Os contos de fada tradicionais todos mostram crianças brancas, acima de tudo europeias, não apenas brancas, mas com aquele padrão bem eurocêntrico. Então vale a pena assistir e trazer as suas crianças para assistirem também. Já que a gente está falando sobre isso, eu fiquei conhecendo essa série documental numa matéria que se chama Conheça Iniciativas que buscam maior representatividade negra na literatura, que é a base da aula de hoje. Fala de vários autores negros, principalmente autoras negras, fala de dados sobre essa subrepresentação de negros, de mulheres e de população LGBTQIA+, na literatura brasileira e mundial. Beleza. Se a gente está aqui falando sobre essas obras, eu tenho que fazer um pequeno momento de pessoas que convivem com crianças. A gente tem um crescimento do número de obras com personagens pretos no Brasil, e isso é maravilhoso. Coloquei aqui o Pequeno Príncipe Preto e Princesas Negras como exemplo para não apenas fazer crescer essa discussão, mas melhorar a autoestima das nossas crianças. Uma outra indicação já para os adultos é esta senhora que está aqui, que é a Conceição Evaristo, uma escritora daqui de Belo Horizonte e uma das principais autoras negras que temos no Brasil hoje. A Conceição Evaristo, especificamente, escreveu 2 obras maravilhosas e que fizeram bastante sucesso, na medida do possível, para um mercado editorial fechado para esse perfil. Olhos d'Água e o que eu mais indico, que é o Becos da Memória, porque é uma memória, né, uma semi-autobiografia em que a Conceição Evaristo fala sobre como é ser uma pessoa, uma mulher preta que cresce numa periferia aqui em Belo Horizonte. Então, quem é de Belo Horizonte vai identificar algumas referências geográficas. Queridos, o vídeo de hoje é muito especial para mim, porque fala de um assunto que eu amo e que eu tenho pesquisado bastante, que é literatura e representatividade, principalmente de mulheres negras. Fica a dica de Maya Angelou e Audre Lorde, que são as mulheres pretas que eu estou lendo agora, e a gente se vê no nosso próximo encontro amanhã às 18 horas, porque de segunda a sexta às 18 horas sempre tem coisas aqui. Assina o canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Qual tema ou repertório sociocultural você quer que eu comente por aqui? Um beijo!